Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro do ano do Senhor de 2025, nós estamos na 30ª semana do tempo comum e o trecho do Evangelho para este dia é de Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Alguns fariseus alertam Jesus de que Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, tem o projeto de matar Jesus. Eles dizem: tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Os fariseus, de fato, têm a intenção de proteger Jesus. Por que razão Herodes quereria matar Jesus? O texto não nos diz explicitamente, e Herodes, até então, jamais tinha se encontrado com Jesus. Quanto aos fariseus, nem todos se opunham a Jesus. E os que se opunham a ele era em razão da interpretação que Jesus fazia acerca dos costumes e regras dos antigos, acerca da lei. Nesse sentido, a oposição dos fariseus a Jesus era a de mestres rivais. Eu creio ser justo e razoável pensar que, se os fariseus quisessem a morte de Jesus, o melhor seria se calar diante do projeto de Herodes de querer matar Jesus. Em Lucas, capítulo 11, versículos 53 a 54, o narrador do Evangelho escreve o seguinte: Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Trata-se de discussões acaloradas em que não se menciona a intenção dos fariseus de matar Jesus. No Evangelho de Lucas, tenhamos isso claro, no Evangelho de Lucas, os fariseus não são mencionados como fazendo parte do complô de responsáveis pela morte de Jesus. Respondendo ao alerta dos fariseus, Jesus se refere a Herodes como raposa, isto é, como uma pessoa mesquinha,
insignificante, que chegou ao poder não por qualidades para tal, mas por manobras avessas à lisura ética e moral. A ameaça de Herodes não impedirá Jesus de prosseguir o seu caminho e de realizar a sua missão. É isso que significa e de dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. O verbo terminar, no grego teleiomai, diz respeito ao termo de uma atividade ou o seu cumprimento, no sentido de perfeição da obra. No versículo 33, no versículo 33, Jesus não diz que ele vai partir, mas preciso, que é uma categoria, esse verbo impessoal, dei, é preciso, é uma categoria que perpassa todo o relato lucano e diz respeito à obra da salvação realizada por Jesus. Na teologia lucana, nós denominamos, esse verbo impessoal dei, que nós traduzimos por é preciso, como sendo uma, por assim dizer, vontade divina, ou melhor ainda, uma necessidade divina. Necessidade divina. Jesus não teme a ameaça de Herodes. Jesus mesmo já havia exortado os discípulos a não temerem os que matam o corpo. Como ele, que deu essa orientação aos seus discípulos, temeria a própria morte? Nenhum tipo de ameaça é capaz de demover Jesus de prosseguir o seu caminho para o Pai. A vida de Jesus tem uma meta. Essa firme decisão está presente no episódio da sinagoga de Nazaré, quando seus conterrâneos queriam precipitá-lo morro abaixo. O narrador, naquela ocasião, observa que Jesus, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Essa rejeição de Israel à mensagem salvífica de Deus vai ser levada a termo na condenação injusta de Jesus e na sua morte na cruz. O que Deus não fez para que Israel acreditasse no seu amor e se sentisse protegido e conduzido por ele. O que ele não fez. Não há o que Deus não tenha feito. Não há o que Deus não tenha feito. Não há o que Deus não faça por nós, para o nosso bem. A surpresa de Deus sempre pegou os membros do povo eleito desprevenidos e desatentos aos sinais de sua presença. Por isso, eles não reconheceram o tempo em que foram visitados por Deus. O nosso mundo é marcado pela dispersão. É possível que também nós, hoje, continuemos desatentos e por isso não consigamos reconhecer os sinais da presença de Deus. A lamentação do versículo
34 e o oráculo do versículo 35, que eu sugiro aos senhores e às senhoras de retomarem, sobre Jerusalém que mata os profetas. Não se esqueçam, Jesus é o profeta. Matam os profetas e os que Deus enviou. Não é nem a lamentação, nem o oráculo, não são uma acusação inventada por Jesus, mas ele simplesmente retomou o que já era um lugar comum. O autor do Evangelho escolheu a tipologia profética para caracterizar Jesus, porque o reconhecimento e a rejeição são indissociáveis. A rejeição, como componente essencial da identidade profética, não ameaça absolutamente a identidade profética e messiânica de Jesus. É nesse sentido que nós podemos compreender o versículo 34. Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. E o versículo 35, vós mesmos direis, bendito o que vem em nome do Senhor. Rejeição e reconhecimento, um grande paradoxo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.